Estranhas explosões de cores azuis vibrantes estão surgindo em todo o universo e deixando os astrônomos intrigados. Esse evento raro e incrivelmente poderoso tem um nome sofisticado: transiente óptico azul rápido e luminoso. O fenômeno não se comporta como qualquer outro que conhecemos, e as coisas ficaram ainda mais estranhas quando o mais recente aconteceu em um local em que não deveria ter acontecido. Para realmente entender o que ocorreu no ano passado, precisamos voltar um pouco no tempo. Esse tipo de explosão estranha foi detectado pela primeira vez em junho de 2018. A explosão azul aconteceu a cerca de 200 milhões de anos-luz da Terra e recebeu o apelido de A Vaca. Não, esse acontecimento não se assemelhava em nada a uma vaca, mas tinha um formato incomum. Naquela época, essa explosão foi a mais assimétrica já vista pelos astrônomos. Ela irrompeu no espaço em um formato achatado, semelhante a uma panqueca, e não em uma esfera típica como seria de se esperar. Esse fenômeno era semelhante a uma supernova, o que é o tipo mais comum de explosão cósmica que acontece quando uma estrela esgota seu combustível nuclear e entra em colapso sob sua própria gravidade. Entretanto, os cientistas também notaram 3 diferenças cruciais. Número 1. Esse fenômeno é mais poderoso do que uma supernova típica. Quando isso acontece, a explosão azul emite mais energia do que uma galáxia inteira com centenas de bilhões de estrelas como o Sol. Número 2. É muito mais rápida. A explosão atinge seu brilho máximo e desaparece em questão de dias, enquanto uma supernova pode levar semanas ou até meses para se dissipar completamente. E a última diferença: essas explosões azuis também podem ser muito mais brilhantes. Esses objetos misteriosos são considerados o fenômeno óptico mais brilhante conhecido no universo. Mas, ao contrário de uma supernova comum, acredita-se que não haja elementos radioativos para alimentar esse brilho. Isso significa que a energia deve vir de outro lugar. Mas a pergunta é: de onde? Esse é apenas um dos mistérios que os cientistas ainda estão tentando desvendar. Houve uma investigação intensa desde que o evento foi observado pela primeira vez, e 15 telescópios em todo o mundo estão constantemente procurando por ele. Desde 2018, essas explosões extremas têm sido observadas cerca de uma vez por ano. Portanto, embora sejam raras, elas não são incrivelmente incomuns. Há várias explicações possíveis para a existência desses transientes ópticos rápidos. Talvez a mais aceitável seja de que se trate de um cadáver estelar, ou seja, o que é deixado para trás quando uma estrela se despede. Portanto, estamos diante de 2 suspeitos principais. Poderia ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro produzindo emissões próximas à velocidade da luz. A teoria é a seguinte: há uma estrela maciça, muito maior do que aquelas que produzem supernovas regulares. Em seguida, ela começa a entrar em colapso. Certamente seria de se esperar que esse evento deixasse um buraco negro para trás. Digamos que essa estrela maciça não esteja pronta para deixar o universo de forma silenciosa. Em vez disso, ela cria um disco giratório em torno do buraco negro composto de gás, poeira e outras matérias. Como se isso fosse importante. Esse disco, chamado de disco de acreção, pode disparar fluxos de material em velocidades incrivelmente altas, quase como poderosos jatos cósmicos. E isso pode ser exatamente o que vemos como essas explosões repentinas de luz. Novamente, é apenas uma teoria. O que exatamente desencadeia essas explosões continua sendo um mistério, e são necessárias muito mais observações e análises. Os especialistas acreditam que a explicação de tal estranheza é uma mina de ouro científica. Afinal de contas, estamos falando de um cadáver estelar que não está simplesmente parado. Ele é, na verdade, bastante ativo. Desde que esse evento foi detectado pela primeira vez, todas as ocorrências semelhantes que nossos telescópios capturaram aconteceram no mesmo lugar. Quero dizer, as explosões sempre ocorreram nos braços espirais de diferentes galáxias. Mas no ano passado, as coisas mudaram. O telescópio espacial Hubble deixou os cientistas sem palavras em abril de 2023, quando suas imagens capturaram esse mesmo tipo de explosão estranha acontecendo pela primeira vez no meio do nada. Bem, ela não aconteceu dentro de uma galáxia como era de se esperar, e sim no espaço entre 2 delas. Mais precisamente, a cerca de 50 mil anos-luz de uma grande galáxia espiral e a cerca de 15 mil anos-luz de uma pequena. Esse evento é conhecido hoje como FINCH. Maravilha! Então, quando finalmente estávamos chegando perto de encontrar algumas respostas, a localização incomum do fenômeno FINCH veio para bagunçar tudo novamente. Portanto, talvez haja outra explicação para o fato.
As especulações começaram logo após a descoberta. Uma ideia é que poderia ter sido uma colisão entre duas estrelas de nêutrons viajando para longe de suas galáxias hospedeiras. Essas duas poderiam estar em espiral, uma em direção à outra, por bilhões de anos. E quando colidiram, produziram uma explosão 100 vezes mais brilhante do que uma supernova normal. Para que essa hipótese seja correta, uma dessas estrelas de nêutrons seria de ser altamente magnetizada, amplificando a explosão. Outra possibilidade é que a explosão tenha sido uma estrela sendo despedaçada por um buraco negro com uma massa entre 100 e 1000 vezes maior que a do Sol. Embora ainda tenhamos muitas dúvidas, uma coisa é certa: o FINT é um transiente óptico azul rápido e luminoso. Exceto pelo local estranho onde ocorreu, ele tem todas as outras características para ser classificado como um. É super brilhante, como eu, e super rápido, e sua origem é super difícil de explicar. Além disso, os dados do telescópio Gemini South, do Observatório de Raios-X Chandra e do radiotelescópio Very Large Array confirmaram o fato. O acréscimo dessas informações mais recentes só torna cada vez mais difícil para os pesquisadores finalmente encontrarem algum tipo de padrão em todo esse evento. O FINT não é o único evento peculiar em sua categoria. Vamos voltar ao ano anterior, 2022. Uma explosão azul foi vista em setembro e recebeu o apelido de Diabo da Tasmânia. Assim como as anteriores, essa explosão azul surgiu e desapareceu muito rapidamente. Aí, algo misterioso aconteceu. Exatamente 100 dias depois, os observadores que ainda estavam acompanhando o fenômeno receberam um presente de Natal antecipado. Eles observaram outra explosão, e ela era tão brilhante e fascinante quanto a original. Espere! Então estamos falando de duas explosões semelhantes e estranhas que aconteceram no mesmo local em um intervalo de tempo pequeno. Foi a primeira vez que algo assim foi registrado. Rapidamente, 13 telescópios ao redor do mundo voltaram todos os olhos para o evento do Diabo da Tasmânia, incluindo um equipado com uma câmera de alta velocidade. No decorrer de 120 dias, eles conseguiram capturar outros 14 pulsos de luz irregulares. Isso foi certamente incrível, porque provou que, em vez de aparecer uma vez e desaparecer como esperado, o Diabo da Tasmânia continuou a explodir com energias semelhantes às de uma supernova novamente e novamente. Você consegue imaginar tal poder? Esse cenário ainda intriga a comunidade científica porque ultrapassa os limites da física, não apenas por causa da produção extrema de energia, mas também por causa das explosões de curta duração. A propósito, suas explosões duram de 10 minutos a cerca de 4 horas. Acredite em mim, na escala do universo, isso é considerado super rápido. Essa foi a única vez em que uma temporada prolongada desse evento foi observada. No entanto, após um pouco de reflexão, a comunidade científica dividiu suas opiniões sobre o fato. Por um lado, o Diabo da Tasmânia poderia ter sido um evento totalmente único e exclusivo. Por outro lado, talvez tenha sido apenas a primeira vez que nossos telescópios o capturaram de um ângulo mais voltado para a superfície. Para entender melhor o que está acontecendo, os cientistas ainda precisam observar amostras maiores do fenômeno. Todas as esperanças estão no futuro observatório Vera C. Rubin, que está sendo construído no Chile. Ele terá um telescópio de 8 metros de largura acoplado à maior câmera digital do mundo já fabricada para esse fim. De acordo com a NASA, essa tecnologia pode finalmente nos dar algumas respostas sobre essas explosões azuis. Podemos esperar momentos empolgantes pela frente, pois esse pode ser o início de um novo capítulo em nossa compreensão da evolução estelar. Em 2 de agosto de 1996, formas misteriosas surgiram em um campo agrícola em Cheseldon, Inglaterra. Ninguém sabia que tipo de símbolos eram aqueles e quem os havia feito. Assim que o jornal local noticiou isso, as pessoas começaram imediatamente a criar teorias. A versão mais popular dizia que aquilo era uma mensagem de uma civilização de outro planeta. Os primeiros círculos em campo surgiram nos anos 70 em muitas regiões dos Estados Unidos e da Inglaterra. Alguns compararam esses símbolos às escrituras dos antigos maias. Outros pensavam que eram mensagens avisando que o apocalipse estava próximo. E pouquíssimas pessoas duvidaram de que aquilo havia sido feito por uma civilização alienígena. Mas aquela forma geométrica de Cheseldon era diferente de todas as outras, por causa de um evento que aconteceria 8 anos depois. Em 2004, um homem do Novo México encontrou uma pedra estranha a 17 quilômetros de Roswell. A pedra tinha a mesma imagem do campo de Cheseldon gravada nela.
Vale a pena destacar que Roswell se tornou um lugar famoso depois que uma nave alienígena caiu lá, pelo menos é o que dizem por lá. Então, quando o agricultor encontrou a pedra e postou sua foto na internet, muita gente pensou que ela fazia parte da nave. A pedra era redondinha e o desenho foi feito com uma precisão incrível. Mas a coisa mais marcante eram as propriedades magnéticas dela. Ela girava em sentido anti-horário quando o ímã era colocado perto da parte norte dela. E quando o ímã era deixado perto da parte sul, a pedra girava para o lado contrário. Tomografias computadorizadas e raios-x mostraram que não havia nenhum elemento dentro da pedra que pudesse causar esses giros. Ela era apenas um pedaço lisinho de rocha. Mas será que a pedra de Roswell fazia mesmo parte de uma espaçonave? Para responder a essa pergunta, precisamos ir para a Inglaterra, no ano de 1976. Um artista chamado Doug Bauer se encontrou com seu amigo Dave Chorley e o convidou para criar uma apresentação impressionante. Na época, as pessoas só sabiam da existência das imagens estranhas nos campos através de livros e registros. E claro, nenhum desses casos foi confirmado. Os dois amigos entenderam que tudo isso não passava de mitos. Então resolveram fazer um desenho gigante em um campo de trigo de Wiltshire. Eles não esperavam que esse desenho fosse ficar tão famoso. Muitos jornais começaram a escrever sobre os círculos misteriosos. Centenas de repórteres os filmaram e os espectadores ficaram chocados. A partir daquele momento, os círculos em lavouras se tornaram um fenômeno cultural. As pessoas misturavam fatos com ficção e criavam cada vez mais lendas fantasiosas. Teve gente que até confirmou ter visto luzes no céu acima dos círculos. De qualquer modo, esses dois amigos continuaram a desenhar os círculos e só revelaram seu segredo em 2009. Eles também tinham criado o desenho misterioso em Cheselden, mas a pedra de Roswell não foi obra deles. De qualquer modo, eles disseram que a pedra também era falsa. Outros artistas poderiam ter desenhado a mesma forma sobre a pedra usando equipamentos perfuradores de rocha. Um dos livros mais misteriosos do mundo é o manuscrito Voynich. Ninguém sabe quem o escreveu, só que o documento data do século XV. E ninguém conseguiu entender o conteúdo do manuscrito, que consiste de 240 páginas por mais de 500 anos. Imagine o trabalhão que o autor teve escrevendo todas essas palavras à mão em um idioma desconhecido. Quase toda a página é decorada com imagens estranhas de figuras femininas e plantas estranhas. O livro foi descoberto em 1912 e se tornou um fenômeno cultural imediatamente. Muitos cientistas, poliglotas e historiadores tentaram decifrar o idioma e entender seu significado. Eles até o colocaram na internet para que todos tentassem desvendar o mistério. E parece que Nicholas Gibbs, um historiador e escritor, conseguiu essa proeza. Ele passou muitos anos estudando o idioma e literatura em latim medieval. Nicholas percebeu que o manuscrito tinha abreviações em latim que geralmente eram usadas em tratamentos médicos medievais e livros de referência. Ele descobriu até que o livro era um plágio de outros trabalhos mais antigos de referência médica. Ele comparou o manuscrito de Voynich com outros livros em latim e viu muitas palavras parecidas. Nicholas afirmou que o manuscrito era dedicado à saúde das mulheres, e as flores misteriosas eram ervas e plantas reais. Mas não era tão simples. Nicholas era apenas um entre os tantos que criaram sua própria teoria. Muitos cientistas acharam a versão dele banal e pouco convincente. Outros decodificadores afirmaram que algum código secreto foi usado no manuscrito. Alguns tinham certeza de que o documento havia sido escrito por freiras dominicanas. Outros o descreveram como um livro de referência sobre astrologia e ervas. Se quiser, você pode encontrar cópias do manuscrito em alta resolução na internet para tentar decifrar o mistério. Imagine estar passeando a pé em Nova York e entrar em um beco escuro e deserto. Depois você vê uma tela com uma linda imagem pintada nela em cima de uma lata de lixo. Você não entende exatamente o que está sendo retratado ali, mas sente o poder da arte emanando do quadro. Você leva a pintura para casa e a pendura na parede, e lá ela fica por 4 anos. Aí você publica uma foto da pintura em um site de antiguidades e descobre que essa mesma pintura é uma obra-prima desaparecida que vale $1 milhão. Essa é uma história verídica que aconteceu com uma nova-iorquina em 2003. O famoso artista mexicano Rufino Tamayo pintou o quadro chamado de Três Personagens em 1970. Um colecionador o comprou para presentear sua esposa, mas em 1989 a obra foi roubada quando o casal se mudava para uma nova casa. O ladrão possivelmente não gostou da peça artística ou não encontrou um comprador, então a jogou na lata de lixo mais próxima.
A mulher que a encontrou devolveu a pintura para o dono e recebeu uma recompensa de $15 mil. Pinturas caras por vezes acabam em latas de lixo. Van Gogh deu obras suas para várias pessoas, mas elas não as levaram a sério na época. Quando foram encontradas muitos anos depois, foram estimadas em dezenas de milhões de dólares. Por exemplo, o artista presenteou seu médico com um retrato. O médico ficou horrorizado com a pintura, talvez por não gostar daquele cabelo vermelho. Então, ele deu o retrato para sua mãe e ela encontrou um bom uso para ele. Ela usou o quadro para tampar um buraco em seu galinheiro. Por mais de 10 anos, as galinhas ficaram pertinho de uma obra-prima. Aí, outro artista encontrou a pintura. Ele pagou uma pechincha para o médico. E agora estima-se que a tela valha $50 milhões. Um caso parecido de arte descartada aconteceu na Itália. Um jardineiro que trabalhava na Galeria de Arte Moderna Ricciodi estava retirando algumas eras das paredes do prédio quando encontrou uma porta de metal enferrujada em meio à vegetação. Ele a abriu e entrou em uma sala escura. Lá havia um saco de lixo. O jardineiro quis jogá-lo fora, mas resolveu dar uma olhada no que havia dentro primeiro. E ele encontrou o trabalho perdido do famoso artista Gustav Klimt. Durante a reforma da galeria em 1997, a pintura Retrato de uma Dama fora roubada, e parece que o ladrão nunca a tirou do prédio. Seu valor é estimado em $66 milhões. Em 1901, colecionadores de esponjas do mar descobriram um baú misterioso dentro do mar, perto da Grécia. Havia um objeto estranho lá dentro, parecido com um relógio analógico e do tamanho de uma caixa de sapatos. O achado atraiu a atenção de arqueólogos. Eles identificaram rapidamente que aquele objeto havia sido criado na Grécia Antiga, há cerca de 2.200 anos. Eles o chamaram de Máquina de Anticítera. Agora, ela está no Museu Arqueológico Nacional em Atenas. Cientistas descobriram que esse objeto possui apenas 82 fragmentos, que equivale a 1/3 da máquina original. Ainda não se sabe quem o criou e como ele funciona, mas especialistas acham que tratava-se de um computador mecânico com engrenagens de bronze e outras partes, usado para fazer cálculos astronômicos. A engenhoca conseguiu rastrear os movimentos do Sol, da Lua e de 5 planetas do Sistema Solar. Especialistas ainda estão tentando entender todas as propriedades dessa máquina. Ela é tida como o computador mais antigo da Terra e prova que o nível de tecnologia de 2.000 anos atrás era muito mais alto do que imaginávamos. Olá, que tal explorar alguns artefatos legais e incomuns do passado? Vamos nessa! Você já ouviu falar dos espelhos mágicos chineses? Eles eram feitos de bronze sólido e tinham 2 lados. A frente era uma superfície polida e brilhante, semelhante aos nossos espelhos comuns, mas era a parte de trás que fazia a mágica. Quando uma luz brilhante incidia sobre o espelho, parecia que ele era transparente, e o padrão na parte de trás era projetado na parede. O verso podia ter desenhos diferentes, dependendo do que o criador quisesse representar. Como o espelho era feito de bronze, ninguém esperava que essa ilusão de ótica ocorresse. Esses artefatos antigos datam de 2.900 a 2000 a.C. Eles se tornaram populares na China e foram produzidos em grande quantidade na época. Por fim, sua fama desapareceu. Durante séculos, a mágica desses objetos deixou as pessoas e os cientistas perplexos. No século XI, o cientista chinês Shen Kuo decidiu estudar os espelhos. Ele convenientemente tinha 3 deles, e ficou surpreso com a capacidade do metal de agir como se fosse transparente. Shen acreditava que algumas técnicas de têmpera criavam rugas na superfície do espelho para torná-lo translúcido. No entanto, elas eram imperceptíveis ao olho humano. Acontece que ele estava certo. Muitos cientistas tentaram decifrar os espelhos abertos ao longo dos séculos, mas continuaram sem saber o que fazer. Finalmente, em 1932, William Bragg descobriu que Shen Kuo estava correto sobre as rugas imperceptíveis da superfície o tempo todo. De vez em quando, as pessoas abrem várias guias em um navegador e chegam a um ponto em que não há espaço para uma nova. Aparentemente, isso também já acontecia muito antes da invenção dos computadores e da internet. Conheça o navegador do século XVI. Trata-se de uma roda de livros em tamanho real. É uma espécie de estante giratória feita sob medida. Gregory Haworth, especialista em ciência textual, diz que essa ferramenta tem um sistema de engrenagens epicíclicas. Isso significa que a roda do livro tem um princípio de funcionamento, como um sistema planetário. Uma engrenagem gira em torno de outra. As prateleiras do dispositivo mantêm uma inclinação constante de 45 graus que segura os livros com segurança enquanto a roda gigante gira.
Naquela época, as pessoas usavam a ferramenta enquanto escreviam enciclopédias e edições de obras clássicas. Nesse tipo de trabalho, era preciso ter muitos livros abertos simultaneamente para que as informações de várias fontes pudessem ser coletadas facilmente. O engenheiro italiano Agostino Ramelli é o inventor dessa peça de maquinário do início da Era Moderna. E se eu dissesse que mergulhadores de esponja na Grécia encontraram acidentalmente um computador antigo? Eles retiraram esse artefato de um navio naufragado perto da ilha de Antikythera em 1901. Os cientistas o chamaram de mecanismo de Antikythera e o rotularam como o primeiro computador mecânico. A máquina parece um pedaço de bronze, mas tem algum tipo de mecanismo composto de engrenagens e rodas. Assim, os especialistas inicialmente presumiram que se tratava de uma ferramenta de astrônomo. No entanto, após um exame de raios-x, eles descobriram que o instrumento era muito mais complexo do que pensavam. O artefato foi criado para calcular posições astronômicas, acompanhar o ciclo de 4 anos de jogos atléticos e assim por diante. Ele continha uma caixa com mostradores na parte externa e tinha um conjunto de rodas de engrenagem acoplado. Ainda não se sabe quem construiu algo com esse nível de arte há 2000 anos e por que essa tecnologia foi perdida. Depois de ver como o dispositivo era sofisticado, os cientistas aceitaram que sua percepção da engenharia grega antiga não era realmente precisa. O professor Michael Edmonds, da Universidade de Cardiff, admite que, com base no conhecimento que eles tinham, esse mecanismo nem deveria existir. Ele afirma que a máquina é única e que seus cálculos astronômicos são precisos. Em sua opinião, o mecanismo de Antikythera é mais valioso do que a Mona Lisa. Em 1929, estudiosos que trabalhavam no Museu do Palácio de Topkapi, na Turquia, descobriram um mapa que ficou famoso por ser o mais antigo que mostra as Américas. Piri Reis o desenhou detalhadamente em uma pele de gazela em 1513. Ele retratou a Europa, o norte da África, a costa do Brasil e várias ilhas, como os Açores e as Canárias. O mais interessante é que criou o mapa apenas 21 anos depois de Colombo ter chegado ao Novo Mundo. Bem, era algo novo para ele. Piri Reis era um estudioso marítimo e um comandante naval bem-sucedido que liderava a frota otomana. No entanto, ao desenhar o mapa, ele não se baseou apenas em sua experiência em navegação, mas o criou reunindo e consultando 20 outros mapas regionais, como o árabe da Índia, 4 outros portugueses e o das partes ocidentais, desenhado por Colombo. Sim, a parte que ele recebeu de Colombo despertou o interesse de muitos historiadores. O aventureiro genovês desenhou um mapa durante sua terceira viagem ao Novo Mundo e o enviou à Espanha em 1498, o qual se presume que tenha se perdido. Surpreendentemente, os historiadores agora podem entender o que Colombo anotou olhando para o feito por Piri Reis. Fato interessante, ele também desenhou outro mapa-mundi em 1528. Embora apenas cerca de 1/6 dele tenha sobrevivido, está claro que Piri Reis descreveu a parte noroeste do Atlântico, a região da Venezuela até Terra Nova e Labrador e a ponta sul da Groenlândia. O mapa também mostrava a Antártica séculos antes de sua descoberta. Os historiadores tiveram que repensar a cronologia da história depois de receber essa informação maluca. Piri Reis descreveu detalhadamente a topografia da Antártica sem gelo. Na década de 1930, trabalhadores encontraram dezenas de esferas de rocha na Costa Rica. Localmente, elas são conhecidas como bolas de pedra. Foram feitas por uma civilização perdida no tempo. O que é interessante sobre essas bolas é seu formato. São perfeitamente esféricas. Como os povos antigos conseguiram criar formas tão precisas é um mistério. As esferas são de tamanhos diferentes. Imagine uma pequena como uma bola de tênis. Em seguida, coloque outra ao lado dela, com 2,5 metros de diâmetro. As maiores pesavam 16 toneladas. Os arqueólogos têm certeza de que foram feitas pelo homem. No entanto, seu propósito ainda não está claro. Alguns arqueólogos afirmam que elas poderiam representar o sistema solar ou serem inspiradas por vários estágios do Sol e da Lua. Outros dizem que a colocação das pedras se refere às casas dos chefes. A maioria das esferas de pedra foi esculpida em granodiorito. Trata-se de uma rocha dura semelhante ao granito. Os especialistas acreditam que os povos antigos usavam pedras menores do mesmo material como ferramentas para moldar essas esferas. Também creem que os escultores provavelmente aqueceram partes das rochas e depois as resfriaram rapidamente. Isso pode tê-los ajudado a remover as camadas externas delas. O próximo é um antigo conjunto de baterias encontrado no Iraque em 1936. Ele consiste em um pote de cerâmica, um cilindro de cobre e uma haste de ferro, que na parte superior é isolada do cobre por asfalto. Tanto ela quanto o cilindro cabem dentro da boca do pote.
O cilindro de cobre não é a prova d'água, portanto, se o pote estivesse cheio de líquido, também envolveria a barra de ferro. Os arqueólogos se encontraram mais na barra de ferro oxidada porque o recipiente só precisava ser preenchido com uma substância ácida ou alcalina para produzir uma carga elétrica. Depois de examinar esse artefato bizarro, um arqueólogo austríaco levantou a hipótese de que ele fazia uso de reações químicas para gerar energia elétrica. É por isso que o instrumento foi comparado a uma bateria. Uma civilização antiga pode tê-lo usado para algum tipo de eletroterapia. No entanto, não há nenhum objeto galvanizado conhecido desse período. Assim, a hipótese de Koenig foi rejeitada por muitos arqueólogos, mas também ninguém provou que ele estava errado. A origem e a finalidade do vaso permanecem obscuras até hoje. Quer ver o estúdio de arte mais antigo do mundo? Em 2011, arqueólogos encontraram conchas de 100 mil anos em uma caverna da África do Sul. Elas eram usadas para a fabricação de tintas. Uma camada de pó vermelho brilhante no interior de um par de conchas é a prova. Os arqueólogos dizem que encontraram um kit completo usado para produzir uma mistura pigmentada. Em uma parte diferente da caverna, várias pinturas foram exibidas com pequenas etiquetas de preço destinadas à venda. Não, eu estava brincando. Embora aquela grande ali ficasse bem em cima do meu sofá. Existem muitas portas em todo o mundo que não têm chaves. Talvez você possa adivinhar como abri-las. O primeiro destino é... Ok, se você conseguir ler isso, tá de parabéns. Trata-se de um templo na Índia. O nome dele vem desta outra palavra comprida que pode ser traduzida como aquele que emerge da lótus. Este templo é um dos lugares mais populares e sagrados da Índia. É um dos 108 originários desta palavra e é de muito tempo atrás. Ele foi mencionado na literatura de Tamil no século VI. Avance para o nosso tempo. Em 2011, a Suprema Corte indiana decidiu documentar os objetos de valor do templo, pois foram informados de que o local poderia estar sendo usado indevidamente. Para isso, tiveram que abrir as portas que estavam fechadas havia séculos. As autoridades foram até lá e descobriram 6 enormes cofres secretos que continham tesouros inacreditáveis. Depois que as portas da câmara se abriram, foram encontrados pelo menos 22 bilhões de dólares em imagens de ouro, colares e moedas. Os funcionários também descobriram trajes cerimoniais e cascas de coco de ouro com joias. Além disso, viram grandes diamantes. No entanto, esse não é o nosso entendimento de grande. Algumas dessas pedras preciosas eram de enormes 110 quilates. Para se ter ideia, uma pequena estátua de ouro maciço da coleção pode valer cerca de 30 milhões de dólares. Depois que esse tesouro de conto de fadas foi descoberto, o templo foi equipado com detectores de metal, câmeras e outras precauções de segurança antes que os primeiros visitantes começassem a chegar. Agora, há muitos seguranças espalhados pelo templo, mas eles estão protegendo o tesouro ou há algo mais misterioso escondido atrás de suas portas? O templo tem 6 câmaras e os objetos de valor estão guardados lá. Essas salas são chamadas de câmaras de A a F. A equipe de expedição abriu 5 desses cofres com muito esforço. Mas o mais bizarro é que, apesar de todos os esforços envolvendo a tecnologia existente, a misteriosa câmara B ainda não foi aberta. Na lateral da porta, 2 cobras esculpidas dão as boas-vindas. A porta funciona como um portão. Você pode vê-la facilmente a olho nu, assim como as portas que levam a outras câmaras. Surpresa! Especialistas descobriram mais 2 atrás da primeira. A segunda é de madeira e a seguinte é de ferro. Estranhamente, a última porta estava lacrada. Ela também não tem nenhuma maneira de ser aberta, sem parafusos, alças, travas ou qualquer outra coisa. Até hoje, ninguém sabe o que tem dentro da câmara B. Algumas pessoas acreditam que abrir a porta contra a vontade dela pode liberar coisas inomináveis para o mundo. Outras dizem que a câmara B pode esconder um túnel. Pode não estar relacionado às razões acima, mas o Supremo Tribunal da Índia advertiu contra a abertura das portas da câmara B. Em 2010, o engenheiro francês David Crépy visitou Machu Picchu. Ele descobriu uma porta estranha encontrada em uma das construções principais. A porta ficava em um caminho estreito que nem os turistas e nem os arqueólogos usavam com muita frequência. David acreditava que o lugar era uma entrada que os incas haviam lacrado por algum motivo. Ele contatou arqueólogos e autoridades imediatamente, que prometeram começar a investigar a área em um futuro próximo e informá-lo sobre sua descoberta potencial. Meses se passaram e David não recebeu nenhuma notícia. Nada de resposta aos seus e-mails e ligações.
Em 2011, ele encontrou um artigo do explorador Thierry Jamin sobre o Peru e resolveu telefonar na hora descrevendo sua descoberta. Depois disso, Jamin e outros arqueólogos foram para Machu Picchu para investigar a porta secreta. Eles concluíram que a porta era de fato uma entrada lacrada pelos incas. Os pesquisadores confirmaram a existência de 2 entradas encontradas atrás da famosa porta, e também conseguiram a representação 3D de uma escada que leva à sala principal e a outra câmara. A análise revelou ainda várias cavidades, entre as quais se destacava uma grande sala quadrangular. Além disso, os georradares detectaram alguns metais, que podem ser objetos dourados e prateados. Jamin e sua equipe acreditam que este lugar seja uma câmara dos tempos pré-hispânicos e que a porta fora lacrada pelos incas para esconder algo importante, talvez um tesouro enorme ou algo não menos precioso. Jamin também afirmou que encontrar esta câmara poderia levar à descoberta de um mausoléu. O explorador apresentou um pedido oficial às autoridades peruanas para abrir as câmaras. No entanto, nem a sua requisição e nem as demais de outros arqueólogos foram aprovadas até agora. As autoridades afirmam que a abertura dessa porta pode causar danos em outras partes do sítio arqueológico. No entanto, o uso de uma câmera endoscópica confirmou a hipótese de que os blocos de pedra na entrada estão ali apenas para fechar a passagem e não para apoiar as estruturas internas da construção. O terceiro mistério fica em Gizé, no Egito. Os exploradores descobriram 2 portas secretas dentro da Grande Pirâmide. Existem 2 túneis, cada um com cerca de 20 centímetros de largura, que vão das paredes norte a sul da Câmara da Rainha. Mas os túneis são fechados por blocos de pedra antes de chegarem ao lado de fora da pirâmide. Então, para onde eles estão levando? Ninguém sabe realmente o verdadeiro propósito desses túneis. Alguns arqueólogos acham que essas portas podem estar escondendo uma câmara ainda não descoberta. O egiptólogo Zahi explicou como elas foram encontradas pela primeira vez. Um robô projetado para esta expedição foi enviado para dentro dos poços da Câmara da Rainha para descobrir o que havia lá. A equipe de pesquisa anexou uma câmera ao robô. A filmagem revelou que atrás da porta de pedra havia outra porta lacrada. Os arqueólogos ficaram empolgados ao vê-la, em vez de apenas um beco sem saída. A estrutura da porta de pedra bloqueia perfeitamente as outras portas. Os especialistas acham que é uma ação incrível de engenharia. Agora não é possível alcançar a porta, pois ela fica atrás de um enorme bloco de pedra. Mas os arqueólogos estão tentando encontrar uma maneira de chegar lá sem danificar outras partes da estrutura. Essas novas descobertas apenas levantaram mais perguntas em vez de responder às já existentes. Os segredos ainda estão esperando para serem revelados. A última parada é no Taj Mahal, o monumento ao amor. O imperador mogol Shah Jahan fez este templo para homenagear a memória de sua amada esposa Mumtaz Mahal. O número total de portas no Taj Mahal é tão grande que este vídeo levaria dias se começássemos a falar sobre todos os cômodos lacrados. Os especialistas acreditam que se alguém abrisse essas portas depois de tanto tempo fechadas, liberaria monóxido de carbono. E quando esse gás encontra o mármore, forma carbonato de cálcio, o que poderia levar ao aparecimento de rachaduras nas torres do Taj Mahal. Além disso, uma lenda diz que se essas portas forem abertas, uma terrível maldição será desencadeada das câmaras subterrâneas do mausoléu. Aqui vai um bônus do Canadá. A porta do quarto 873 do Hotel Fairmont Banff Springs, que foi inaugurado em 1888. A história é assim: décadas atrás, alguém cometeu um crime neste quarto. Depois da investigação, a administração do hotel reformou o quarto e o alugou para outros viajantes. Mas há rumores de que outros hóspedes que se hospedaram nele mais tarde também enfrentaram situações desagradáveis. Eles relataram ter ouvido ruídos estranhos e que a TV do quarto não parava de piscar. Dizem que a porta do 873 foi lacrada com tijolos. Hóspedes curiosos que ouviram essas histórias misteriosas vagam pelo corredor onde ele fica e batem nas paredes para entrar em contato com possíveis fantasmas. Qual dessas portas secretas você gostaria de abrir? Você está planejando passar as suas férias de verão na África. O destino final é o deserto do Saara. Ele fica localizado no norte da África, estendendo-se do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. Você está animado para andar de camelo e aprender sobre a rica cultura da região. Embarque em um voo muito longo e finalmente chega ao maior deserto quente do mundo.
Acredita que são 9,2 milhões de quilômetros quadrados? Tudo pronto para sua primeira aventura depois de beber litros de água gelada. O guia lhe dá uma escolha. Você pode passar 2 semanas visitando diversos oásis, ou você pode ajudá-los a resolver um mistério local. No fundo do deserto, perto da cidade argelina, existe um mistério pedindo para ser resolvido. Uma coleção de enormes círculos na areia. São dezenas e estendem-se por quilômetros em linha reta. Os círculos foram identificados pela primeira vez através das imagens do Google Earth há vários anos. As pessoas debatem sobre eles há anos, mas ninguém parece ter a resposta. O estranho é que estão a muitos quilômetros de distância de qualquer cidade, estrada ou atividade humana. A maneira mais rápida de descobrir a verdade por trás dos círculos é fazer perguntas. Você pega seu caderno e sai para conversar com os locais. Todo mundo é útil nesse cenário: geógrafos, antropólogos, anciãos e historiadores. A primeira pessoa com quem você fala é um especialista em mapas. É preciso entender se esses círculos são reais ou uma falha de satélite. Você acaba entrevistando as pessoas que tiram as fotos de satélite do Google Earth. Os círculos realmente existem. Eles aparecem em várias fotos de diferentes anos. Então, primeiro vamos entender por que eles estão lá. Depois de 2 dias de entrevistas, você tem a primeira pista. Os círculos podem ser o resultado da atividade petrolífera. Especialistas explicaram por que isso faria sentido. A Argélia é uma região rica em recursos naturais, então esse seria um palpite sensato. Normalmente, para descobrir se há algo que vale a pena extrair, as empresas realizariam pesquisas sísmicas. Os levantamentos sísmicos são uma maneira de analisar a superfície da Terra enviando ondas de choque para o solo. Dependendo de como essas ondas retornam, você saberá o que pode ser localizado lá. Um veículo especial pode ter marcado o solo dessa maneira. Então, nós desvendamos o mistério? Não é bem assim. Como você sabe, o deserto do Saara é uma das áreas mais secas do planeta. As altas temperaturas médias no verão são superiores a 40 graus Celsius. Para sobreviver lá, as pessoas precisam encontrar maneiras de acessar a água. Portanto, esses círculos podem ser uma espécie de ruína ou restos de poços de água antigos. Novamente, eu diria que é um palpite sensato. Pronto para verificar os fatos? Alguns antropólogos concordaram que esses círculos poderiam ser antigos fogaras. Fogara é o nome de um estilo de sistema de irrigação de 2.500 anos, geralmente encontrado no norte da África. Também é conhecido como Qanat, em outros lugares da mesma região. As pessoas cavavam um poço em um ponto elevado, profundo o suficiente para explorar a água subterrânea. Então cavavam eixos paralelos a distâncias regulares. Após isso, cavavam um canal subterrâneo que conectava a cidade ao poço. Apenas com a ajuda da gravidade, a água corria do poço para a cidade. Essa tecnologia tradicional forneceu água para a agricultura, a pecuária e os seres humanos. Digamos que esses poços tornaram possíveis oásis feitos pelo homem. Mesmo o nome do município mais próximo era uma indicação de que isso pode ser verdade. O nome Fogaret Essaouira é na verdade uma homenagem aos fogaras, esses poços antigos. Essa pista parece ser muito quente. Você decide viajar até lá para se certificar. Então pega um ônibus local, senta e aproveita o passeio. A paisagem no norte da Argélia é cheia de cidades de aparência antiga. Você até vê ruínas de poços ao longo do caminho, nos arredores de cidades menores. Abrindo as imagens de satélite do Google, você pode ver as marcas de Qanat no chão, uma série de buracos correndo por vários quilômetros. Mas assim que você chega, descobre que estava errado. Dale Lightfoot, um dos principais especialistas mundiais em Qanats, disse que os círculos definitivamente não eram Qanats. Até as imagens de satélite confirmam essa diferença. Estávamos tão perto. Aparentemente, Qanats ou fogaras não corriam em linha reta. Eles não teriam a forma de círculos. Outra pista de que esse não era o caso era que não havia cidades no final. Os círculos estavam muito longe de qualquer atividade humana, e os Qanats foram explicitamente construídos para fornecer água aos assentamentos humanos. Bom, com certeza foi uma boa tentativa. Você quase desistiu de tentar resolver esse mistério quando decidiu fazer mais uma viagem. Foram dias de preparação, carros, comida, equipamentos, tudo para que o mistério dos círculos do Saara pudesse ser desvendado. No primeiro dia, você dirigiu por mais de 160 quilômetros até o deserto. Você sempre teve curiosidade para ver como era essa parte do mundo. Lá, não vê nada além de dunas amarelo mostarda. O céu noturno é agradável. É possível ver toda a Via Láctea com seus próprios olhos. Você acampa e dorme sob as estrelas. No dia seguinte, a tensão aumenta. Não há recepção de celular. Ah, não.
Mas felizmente você adicionou as coordenadas dos círculos ao seu Google Maps. E surpresa, o modo offline funciona. Você segue as coordenadas, mas acaba indo para o lugar errado. O nervosismo aumenta e parece que tudo foi em vão. Mas você e a equipe entram no carro e dirigem mais alguns quilômetros além das coordenadas do seu telefone. Depois de uma viagem muito acidentada, vocês não acreditam no que olhos veem. Aí está, uma enorme cratera escavada na areia, cercada por 12 buracos menores. Do alto parece um relógio, sem os ponteiros, é claro. No chão, eles são muito fracos, tão fracos que você quase não os viu. Pesquisando a área, você percebe que todos os buracos tinham algo semelhante, fios de metal. Fios finos que você pode puxar do chão. Eles estão enterrados profundamente, então você começa a cavar. Um objeto começa a aparecer. Parece uma velha dinamite. Isso certamente surpreende você. É melhor parar de cavar para evitar acidentes. Ao terminar a pesquisa, você se sente satisfeito, mas ainda curioso. O que toda essa dinamite poderia significar? E quem colocou isso lá? O que vem a seguir é o ponto de virada na sua aventura. Voltando para o carro, você vê algo brilhando no chão e se aproxima do item com curiosidade. É redondo e enferrujado e parece uma lata de sardinha? O que isso está fazendo aqui? É algo que poderia te dar mais pistas sobre o mistério dos círculos? Por precaução, você pega e coloca no carro. De volta à cidade, as peças do quebra-cabeça começam a revelar a história por trás dos círculos do Saara. Você traz as fotos e a lata de sardinha e mostra tudo para especialistas locais. Eles analisam o material e dão um veredito intrigante. Acontece que a primeira teoria foi a mais próxima da verdade. Então, o que aconteceu com o primeiro palpite? Por que precisávamos continuar cavando mais fundo? Bom, porque estava apenas meio certo. Os círculos do Saara não são uma pegada histórica de levantamento sísmico. Quando os círculos foram feitos, essa tecnologia nem existia. Mas eles com certeza estão relacionados à exploração do petróleo. Os buracos cheios de dinamite eram um método antigo para buscar petróleo. Os círculos são as sobras de pesquisadores à procura de recursos no subsolo. E as latas de sardinha? Bom, elas foram deixadas lá pelos trabalhadores que realizavam as obras de explosão. Todos têm que comer, certo? De acordo com o modelo da lata, isso aconteceu mais ou menos por volta das décadas de 1950 e 1960. Então esses círculos nem são tão antigos, são até modernos. Bom, espero que você esteja feliz por ter concordado e ajudado a desvendar esse mistério. Te vejo na próxima aventura para resolver outros mistérios. Uau! Fale sobre barulho! Os peixes batraquídeos têm uma habilidade única. Eles podem produzir um som muito forte. O ouvido humano geralmente não consegue ouvi-lo, especialmente se apenas um peixe estiver fazendo o som. Mas se muitos peixes estiverem fazendo o som ao mesmo tempo, bom, vai ser difícil esquecer. E você pode não conseguir parar de ouvi-lo. Esses peixes são uma parte comum da fauna ao largo da costa de Sausalito, na Califórnia. E todos os anos, milhares deles se reúnem em cardumes para festejar e gritar. Juntos, criam um som coletivo que pode ser facilmente ouvido por quem mora nas casas perto da costa. O ruído, que pode ser descrito como um zumbido baixo, pode até penetrar no centro da cidade. Algumas pessoas se incomodam com esse zumbido constante. Esse é um fenômeno natural único, mas tem um detalhe. Em algum momento, os peixes nadam para longe da costa, mas o som permanece. Além disso, os cientistas provaram que esse barulho causado por peixes não pode se espalhar pela cidade, e muitos moradores das áreas costeiras não o ouvem, mas ainda assim, algumas pessoas continuam ouvindo esse zumbido estranho. Em um caso semelhante, imagine que você se mudou para uma pequena vila na Escócia. Você aluga uma casa, janta e vai para a cama. Enquanto está dormindo, um zumbido estranho permeia seu quarto. Parece que alguém ligou o seu caminhão em algum lugar à distância. O som é semelhante ao som de um grave baixo e barulhento que vem de um alto-falante. O zumbido atrapalha o sono. Você tem enxaquecas e até se sente enjoado. De manhã, descobre que alguns outros moradores locais também ouviram esse zumbido terrível. Eles falam sobre uma enorme fábrica localizada nas proximidades. Máquinas, motores, caldeiras a vapor, grandes saídas de ar e geradores emitem um zumbido alto e pesado que passa pelo ar. As ondas sonoras se espalham por toda a aldeia e irritam as pessoas que têm uma boa audição. Você está ouvindo esse som há vários dias e sofrendo de insônia. E então um dia, a fábrica vai à falência. Todos os trabalhadores deixam suas posições e desligam os motores e ventiladores. Ótimo! Você finalmente vai dormir em paz. Mas quer saber? O som não desaparece. Ele segue você aonde quer que você vá. E não tem a ver com a fábrica, o peixe ou o motor do caminhão.
Imagine que você está andando pelas ruas de uma pequena cidade inglesa. Tem muitos aviões voando logo acima de você. O zumbido que eles fazem te segue. Mesmo na cama, você pode ouvi-lo. Você se pergunta se há um aeroporto por perto. Pergunta aos moradores locais e descobre que não tem nenhuma pista nas proximidades. Mas de onde vem esse som? Você levanta a cabeça para olhar para cima e vê um céu claro. Não há aviões, mas o barulho está lá. E você não é o único a ouvi-lo. Alguns moradores locais têm certeza de que o zumbido vem do tráfego de alta velocidade na rodovia. Milhares de carros dirigem em duas direções e deixam ondas sonoras enormes para trás. Mas à noite não há carros e o som permanece. Talvez você esteja enlouquecendo. As histórias das pessoas sobre o zumbido salvam você dessa loucura. E não são apenas os moradores dessa cidade que sabem disso. Cerca de 4% das pessoas no planeta ouvem o zumbido. Estranhos contam uns aos outros sobre o zumbido que os impede de dormir e se concentrar em algo. O som os segue em todos os lugares e não para. Algumas pessoas o escutam em certos lugares, então muitas vezes se mudam para outras cidades. Talvez você esteja ouvindo agora e não esteja prestando atenção. Mas tenha cuidado, se você o reconhecer uma vez, não será capaz de parar de ouvi-lo. Existem um site e um fórum na internet dedicados ao zumbido. Pessoas de todo o mundo colocam geolocalizações em lugares onde ouviram esse fenômeno misterioso. Você pode encontrar milhares dessas coordenadas no site e até mesmo adicionar as suas próprias. As pessoas descrevem diferentes níveis de ruído e compartilham suas fontes. Algumas teorias dizem que o zumbido é o som que vem do núcleo do nosso planeta. Outra pessoa tem certeza de que vem da atmosfera. Os cientistas até foram consultados, mas também não sabem o motivo desse fenômeno. As pessoas usam microfones e amplificadores de alta frequência para gravar o zumbido. Em quase todos os lugares se detecta uma vibração de baixa frequência que é praticamente impossível para o ouvido humano captar. Ele se mistura com o som de carros, impressoras no escritório e trens de metrô. Às vezes, as pessoas param de ouvi-lo, mas o zumbido aumenta quando se deitam na cama. Muitos registros sobre o zumbido dizem que as pessoas o ouvem em cidades industriais. Às vezes, caçadores de som conseguem identificar a fonte. Se mostraram ser fábricas com geradores em funcionamento, onde o som estava entrando no sistema de ventilação e os ventiladores o espalhavam para fora do prédio. Quando os geradores pararam de funcionar, o som desapareceu. Mas estes são casos raros. Mais frequentemente, ninguém consegue encontrar a fonte do zumbido. Um dos lugares mais famosos onde você pode ouvi-lo é na cidade de Taos, no Novo México. Cerca de 2% dos moradores ouvem um zumbido estranho todos os dias. Alguns turistas também o escutam. Cientistas foram à cidade para estudar esse mistério, mas não encontraram nenhuma explicação. Algumas teorias dizem que a acústica incomum desse lugar causa o zumbido. Algumas pessoas acreditam que seja apenas uma alucinação ou poder da sugestão. As pessoas falam tanto sobre o zumbido que o cérebro cria uma ilusão de um som que não existe. Os moradores locais acreditam que a natureza do zumbido é mística e associada a maus espíritos. Seja o que for, a verdade ainda não foi descoberta. O zumbido que as pessoas ouvem em todo o mundo pode ser o resultado da atividade sísmica nas placas tectônicas sob as águas do oceano. Grandes pedaços da crosta terrestre estão se movendo lentamente e colidindo uns com os outros. Isso cria um barulho que nos atinge na forma de um zumbido. Mas por que apenas algumas pessoas o ouvem? Talvez cerca de 4% da população mundial tenha uma audição única. De qualquer forma, os cientistas também não conseguiram confirmar a teoria das placas tectônicas. Alguns pesquisadores apontam os submarinos como motivo. Eles usam sinais de rádio de baixa frequência para se comunicar ao redor do mundo. Esses sinais se espalham pela superfície e podem afetar o corpo humano. Quando o ouvido capta essas ondas sonoras, reage e causa vibrações semelhantes ao zumbido. Isso acontece porque a energia sonora de baixa frequência colide com os tecidos moles do crânio e estimula o nervo auditivo. Na verdade, nem é um som. É uma alucinação criada pelo cérebro. Mas ainda assim, ninguém pode confirmar essa teoria também. Talvez as tempestades possam criar o fenômeno do zumbido. Cerca de 8 milhões de raios atingem a Terra diariamente. Cada impacto cria uma poderosa carga eletromagnética. O relâmpago penetra no ar e faz com que ressoe entre a superfície da Terra e a ionosfera. Sim, soa complicado, mas o princípio é simples. Imagine que você está soprando no gargalo de uma garrafa. Está ouvindo esse zumbido baixo? O relâmpago funciona da mesma forma com o ar. E isso é apenas um. Imagine milhões de relâmpagos ao mesmo tempo. As ondas sonoras se espalham por todo o planeta e algumas pessoas as ouvem. Raios atingem constantemente o tempo todo, então o zumbido nunca para.
Em 1973, cientistas apresentaram uma teoria de que a razão para o zumbido é a corrente de jato cortando o ar em movimento mais lento. Em palavras simples, o vento e os fluxos rápidos de ar cruzam os mais lentos. Como resultado, se tem um som de assobio, e torres elétricas e linhas de energia o amplificam. Por sinal, os primeiros relatos do zumbido surgiram nos anos 70. As pessoas aprenderam sobre esse fenômeno com a pequena cidade britânica de Bristol. Dezenas de moradores ouviram esse barulho estranho em diferentes partes da cidade. No começo, eles o ignoraram. Então, o som ficou cada vez mais incomodativo, impedindo que as pessoas trabalhassem e vivessem o seu cotidiano. Elas não conseguiam dormir, nem se concentrar em nada. Havia um armazém com ventiladores industriais na cidade vizinha. Os moradores locais tinham certeza de que esse era o motivo do zumbido. O armazém parou de funcionar alguns anos depois, mas o som permaneceu. É possível ouvi-lo até hoje se visitar a cidade. Existem muitas teorias sobre o zumbido, mas você pode eliminar quase metade delas graças a um fator. Placas tectônicas, atividade sísmica, raios, crosta terrestre e ar ressonante são explicações lógicas, mas veja todos os registros sobre o ruído. Ele não foi mencionado até os anos 70. Se esse fenômeno tivesse surgido mais cedo, muitos jornais teriam escrito sobre ele. Aparentemente, o zumbido não é um mistério da natureza. Talvez seja uma consequência de todas as nossas conquistas tecnológicas. Fábricas, linhas de energia, aviões, carros, navios, trens, micro-ondas e geradores criam um ruído de fundo imperceptível que a maioria das pessoas ignora. Estamos tão acostumados com todos esses barulhos que esquecemos o que é silêncio. Talvez nosso cérebro tenha feito o zumbido dentro da nossa cabeça para responder ao nosso mundo barulhento. Se você começar a escutar com atenção agora, que tipo de sons ouvirá? De onde eles estão vindo? E o zumbido está entre eles? Há muito, muito tempo, um enorme meteorito se chocou contra a Terra com um terrível poder destrutivo. Ele era várias vezes maior do que aquele que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Felizmente, não havia vidas que pudessem ter sido ceifadas. Caso contrário, teria sido uma verdadeira catástrofe. Agora, os cientistas acreditam que ele deixou uma enorme pegada. A enorme cratera de impacto na Antártica, que é maior do que todo o estado de Nova York. O local também apresenta uma anomalia gravitacional em Wilkes Land. No início, os especialistas notaram algo estranho ali quando mediram a gravidade da Terra nessa região. Um estranho buraco gravitacional ou uma anomalia gravitacional negativa. Mais tarde, com uma tecnologia melhor, descobriram algo ainda mais estranho. Havia uma anomalia de gravidade positiva dentro do buraco. Um ponto onde ela é mais forte. Esse tipo de estrutura, chamada de MASCON, abreviação de concentração de massa, geralmente aparece em locais onde rochas espaciais gigantes ou meteoritos colidiram com o planeta. Quando isso acontece com força suficiente, perfura a crosta terrestre e sacode o manto abaixo, que pode se erguer e deixar para trás um tampão superdenso de material, o que causa uma gravidade mais forte bem no centro da cratera. É algo parecido com um donut gelado, com gelo preenchendo a lacuna e um centro denso surgindo por baixo. Em 2018, os cientistas usaram técnicas avançadas de escaneamento para estudar e mapear o impacto do meteorito Wilkes Land com mais detalhes do que nunca. Eles viram que não se tratava de um círculo perfeito, mas sim de um formato de U, e a parte norte parecia ter sido quebrada por algo. Isso possivelmente aconteceu quando a Austrália se separou da Antártica há cerca de 35 milhões de anos. Alguns cientistas acham que ainda hoje é possível ver partes da cratera no sul da Austrália. Essa pista também corrobora a ideia de que o buraco gigante sob a Antártica se formou antes de os continentes se separarem. Existem diferentes ideias sobre o que criou essa estranha formação. Alguns dizem que poderia ser um vulcão, um vale erodido ou até mesmo uma bacia sedimentar, que é um local onde os sedimentos se acumulam ao longo de milhões de anos. Mas muitos cientistas agora acreditam que a explicação mais provável é o impacto maciço de um meteoro. Foi possivelmente um dos maiores que já atingiram a Terra. Um estudo de 2015 chegou a estimar a idade da cratera, pois seu tamanho corresponde ao do tipo de rochas espaciais que se chocaram com a Terra entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. O impacto do meteorito Wilkes Land foi tão poderoso porque o meteoro que o causou poderia ter até 48 quilômetros de largura. E isso é 4 a 5 vezes mais largo do que o meteoro Chicxulub, que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos.
Mesmo esse foi suficiente para causar destruição maciça com incêndios florestais, chuva ácida, tsunamis e um colapso climático que eliminou cerca de 75% de toda a vida existente. Portanto, de certa forma, foi uma sorte que o meteorito que nos deu a cratera gigante sob a Antártica tenha chegado em uma época em que havia apenas micróbios e nenhuma planta ou animal. Ele não causou extinção em massa nem deixou para trás carvão de incêndios antigos, mas pode ter mudado o planeta inteiro. Ainda assim, os cientistas não colocaram o mistério da anomalia de Wilkes Land nos arquivos resolvidos. Como a cratera está enterrada profundamente sob a espessa camada de gelo da Antártica, é difícil estudá-la de perto. Os especialistas dizem que ainda não podemos descartar as outras ideias, mas se a teoria do meteoro estiver correta, a cratera Wilkes Land poderá ser a maior de impacto conhecida no planeta. Até o momento, esse título pertence a outra concorrente, a cratera de Vredefort, na África do Sul. No momento, ela tem cerca de 159 quilômetros de largura, o que é enorme, mas não tão larga quanto a de Chicxulub, no México, com cerca de 180 quilômetros de largura. Mas a de Vredefort costumava ser muito maior, com cerca de 249 a 280 quilômetros de largura, antes que o tempo e a erosão a desgastassem. Isso significa que, embora o impacto de Chicxulub tenha sido impressionante, o de Vredefort foi provavelmente ainda mais poderoso, o maior que conhecemos que atingiu a Terra. De acordo com um estudo mais recente, esse asteroide tinha de 20 a 25 quilômetros de largura e pode ter atingido a Terra a uma velocidade de 72.420 a 90.120 km por hora. Isso é importante para a ciência, porque conhecer o tamanho real desse impacto nos ajuda a construir modelos melhores para entender a geologia daqui e como os impactos gigantes moldam os planetas, mesmo além do nosso. A medição de crateras antigas é realmente complicada. Ao longo de 2 bilhões de anos, a erosão desgasta as bordas e novas rochas se formam sobre elas. Foi isso que aconteceu com Vredefort. Agora, apenas pequenos pedaços da borda original da cratera são visíveis e o restante está escondido sob rochas mais novas. Para descobrir seu tamanho real, os cientistas estudaram minerais como quartzo e zircão encontrados ao redor de cada uma. Esses minerais ainda apresentam fraturas e padrões de choque que nos mostram a força da explosão. A anomalia de Wilkes Land não é o único caso em nosso planeta em que a gravidade está agindo de forma estranha. Por mais de 40 anos, os cientistas estavam tentando resolver um estranho mistério no Canadá. Partes do país, especialmente ao redor da Baía de Hudson, parecem ter menos gravidade do que o resto do mundo. Isso significa que se você subisse em uma balança lá, pesaria um pouquinho menos do que o normal. Os pesquisadores descobriram essa estranha diferença pela primeira vez na década de 1960, quando estavam mapeando a gravidade aqui da Terra. A gravidade está ligada à massa. Quanto mais massa houver, mais forte será a gravidade. E como a Terra não tem o formato perfeito de uma bola, mas é ligeiramente esmagada nos polos e protuberante no equador, faz sentido que sua massa não esteja distribuída uniformemente. Portanto, a primeira das duas principais teorias para explicar o mistério da Baía de Hudson tem a ver com o magma. Sim, aquela rocha superquente e viscosa que fica bem embaixo da superfície do nosso planeta. O magma se agita constantemente, como uma sopa fervente, em um processo chamado convecção. Conforme ele se move, pode arrastar partes da crosta terrestre junto. E isso torna a área mais leve, o que diminui a gravidade. A segunda ideia tem a ver com o manto de gelo Laurentide, uma enorme geleira que cobriu grande parte do Canadá durante a última era glacial. Esse gelo tinha até 3,7 km de espessura em algumas partes da Baía de Hudson, e isso é como empilhar 10 Empire State Buildings um em cima do outro. Por ser tão pesado, o gelo pressionava a Terra como um polegar em uma esponja. Embora a camada dele tenha derretido há cerca de 10 mil anos, a Terra sob ela ainda está se recuperando lentamente, como um colchão de espuma com memória depois que você se levanta. Esse aumento lento é chamado de recuperação glacial e está ocorrendo a menos de 1,3 centímetro por ano. Até que o solo se recupere totalmente, o que pode levar mais de 5 mil anos, ele continuará a ter menos massa, o que significa menos gravidade. Ambas as teorias estão corretas. Para descobrir isso, os cientistas usaram satélites super avançados que flutuaram cerca de 480 quilômetros acima da Terra por vários anos.
Esses equipamentos voaram em pares e detectaram a distância que os separava quando passavam por áreas como a Baía de Hudson para medir pequenas mudanças na gravidade. Quando o da frente passava por uma área de baixa gravidade, ele se desviava ligeiramente e essa mudança era registrada. Graças a essa pesquisa, os cientistas criaram mapas detalhados mostrando como era a Baía de Hudson durante a Era Glacial. E descobriram duas enormes protuberâncias nos lados oeste e leste, onde o gelo era mais espesso. E esses pontos exatos têm a gravidade mais fraca atualmente. Os efeitos desse fenômeno ainda são visíveis. E embora o nível do mar esteja subindo na maior parte do mundo, a terra ao redor da Baía de Hudson está subindo tão rapidamente que o nível do mar está, na verdade, caindo. A solução de mistérios como esse ou a anomalia da cratera de impacto da Antártica oferece aos cientistas percepções surpreendentes sobre o passado do nosso planeta. E, ao compreender como as mudanças passadas na temperatura e na geologia afetaram a Terra, eles podem prever como a atividade humana atual pode afetar nosso futuro. Os cientistas finalmente resolveram o mistério do monstro do Lago Ness. Aqui está o spoiler. Você está pronto? Não é um monstro de verdade. Provavelmente é um dinossauro que sobreviveu ao longo dos tempos, ou apenas um monte de detritos flutuando na água. Graças a muitas descobertas sobre a criatura do Lago Ness, temos provas de outra história para contar a você. Era o ano de 1933, quando um homem chamado George Spicer e sua esposa estavam dirigindo ao longo das margens do Lago Ness. Foi quando viram algo enorme com um pescoço comprido atravessando a estrada. Parecia uma criatura vinda diretamente da era pré-histórica, uma fera semelhante a um dinossauro, diferente de tudo que eles já haviam visto. Esse foi o momento em que as teorias sobre o monstro do Lago Ness começaram a se espalhar como fogo. Um dos mais famosos avistamentos do monstro do Lago Ness ocorreu apenas um ano depois, em 1934, quando um homem tirou uma fotografia que se tornou a imagem mais conhecida de Nessie. Esse é o apelido que lhe foi dado. Ela, de qualquer forma, a foto conhecida como fotografia do cirurgião mostrava uma criatura de pescoço longo saindo da água e durante anos convenceu as pessoas de que o monstro era real. Porém, anos depois, a verdade veio à tona. Um dos homens que ajudou a tirar a foto confessou que tudo não passava de uma farsa. Afinal, a foto havia sido encenada. Quando a foto foi publicada, ela havia sido significativamente cortada. Isso fez com que o animal na foto parecesse muito maior do que na vida real, alimentando as teorias de que o monstro do Lago Ness de fato existia. Na década de 1960 ocorreu uma das primeiras grandes tentativas científicas de investigar o mistério do monstro do Lago Ness. Uma equipe de pesquisa levou equipamentos de sonar para o lago e passou horas examinando as águas em busca de evidências de grandes criaturas. O que eles encontraram foi intrigante. Eles registraram vários objetos se movendo nas profundezas do loch, ou lago, sem nenhuma explicação clara sobre o que era. Embora a equipe não tenha conseguido capturar nada definitivo, esse avistamento ajudou a alimentar a crença de que havia de fato algo enorme vivendo no Loch Ness. Depois disso, as pesquisas sobre o mistério do monstro do Lago Ness continuaram surgindo. Em 1972, com a ajuda de fotografias subaquáticas, alguns pesquisadores conseguiram capturar imagens estranhas, o que deu esperanças às pessoas por um minuto. Mas a verdade é que essa pesquisa inicial sobre o monstro do Lago Ness estava longe de ser conclusiva. É claro que nem todo mundo acreditou nas teorias místico-mágicas sobre o monstro do Lago Ness. A primeira teoria, de um professor de zoologia da Universidade de Oxford, deixou claro que o monstro é uma impossibilidade biológica. Ei, meu pediatra também disse isso sobre mim. Enquanto isso, ele diz que nunca foram encontrados restos de esqueletos na região. Além disso, nenhum pescador jamais pegou algo parecido com a criatura em suas redes de pesca. Para ele, isso serve como prova de que a criatura simplesmente não pode ser real. Quando se trata das famosas fotos do monstro do Lago Ness como prova, isso é muito simples. O professor oferece uma explicação mais realista. Ele argumenta que essas imagens estão mostrando detritos flutuantes ou pássaros, como corvos marinhos, que têm pescoços longos e frequentemente parecem estar baixos na água. Quando as pessoas refutam sua sugestão, ele nos leva de volta à psicologia humana e explica que as pessoas geralmente cometem erros e julgam mal o tamanho das coisas, especialmente quando apenas têm um vislumbre do objeto, e ainda mais quando esperam ver algo específico. Agora, muitas dessas supostas fotos retratam um animal com pescoço longo e cabeça pequena, o que levou alguns a acreditar que o que estão vendo é um plesiosauro, um réptil marinho gigante que viveu há 215 milhões de anos e desapareceu com os dinossauros.
A ideia de um plesiosauro ter sobrevivido todos esses anos é uma teoria que existe desde os primeiros avistamentos da criatura. Mas esse pesquisador não está acreditando nisso. Ele explica que não foram encontrados fósseis de plesiosauros na região que datem de mais de 66 milhões de anos atrás. A ideia de uma criatura pré-histórica ainda à espreita nas águas do Loch Ness simplesmente não se sustenta cientificamente. Há também a teoria número 2, de um naturalista britânico que passou mais de 50 anos investigando o fenômeno do monstro do Lago Ness. Sua conclusão é um pouco menos dramática. Ele acredita que a maioria das pessoas que relatam avistamentos de criaturas de pescoço longo está identificando erroneamente outros animais. Ele sugere que as pessoas pensam que estão vendo uma serpente marinha. Relatos de avistamentos do monstro do Lago Ness existem desde o século VI d.C., muito antes de se destilar o uísque escocês ou outras explicações. Os primeiros relatos sobre essas serpentes marinhas descrevem grandes criaturas com corpos longos semelhantes a cobras e várias corcovas. Alguns dizem que as criaturas eram tão grandes quanto barcos, e muitos juraram ter visto algo nadando nas águas. Muitos desses primeiros avistamentos de serpentes marinhas podem ter sido mal entendidos ou exageros de animais normais no lago, como peixes grandes ou até mesmo pássaros nadando. Poderiam ser enguias grandes, conhecidas por viverem no Loch Ness. Essas enguias, especialmente quando estão em movimento, podem ter dado a impressão de uma criatura longa e ondulante na água. As pessoas que viram essas enguias à distância, especialmente em condições de pouca luz ou neblina, podem tê-las confundido com algo muito mais misterioso. A teoria número 3 diz outra coisa. Nessie é apenas uma série de ondas estacionárias. Isso acontece quando dois barcos se movem em direções opostas, criando uma grande protuberância na água, que à distância pode parecer uma criatura. Os entusiastas do Loch Ness até mostraram como isso funciona com imagens de Fort Augustus, onde um rio encontra o Loch Ness. Esses entusiastas tinham grandes planos de usar drones com câmeras infravermelhas e microfones subaquáticos especiais para pesquisar o lago. O Loch Ness é enorme, com cerca de 37 quilômetros de extensão e mais de 213 metros de profundidade. Por isso eles achavam que precisavam de drones e câmeras de infravermelho para acabar com essa discussão. Mas, apesar de tudo, eles não encontraram Nessie. Mas não é apenas o monstro do Lago Ness que carece de explicação científica. Também houve muitos avistamentos de Yetis e Sasquatches que ninguém consegue explicar. As pessoas fizeram filmes, sonhando em descobrir a verdade sobre essas criaturas. Mas, de acordo com pesquisas e evidências recentes, parece improvável que algum dia encontremos provas definitivas de sua existência. A ciência diz que eles podem explicar os avistamentos de Squatch. E é assim. Os biólogos que estudam a vida selvagem usando armadilhas fotográficas, que são instaladas em áreas remotas para capturar imagens de animais que passam, há muito tempo tentam encontrar espécies esquivas. Essas câmeras detectam movimentos e tiram fotos, fornecendo dados valiosos sobre a biodiversidade de diferentes ecossistemas. À medida que as armadilhas fotográficas coletam mais fotos ao longo do tempo, o número de espécies registradas aumenta. Entretanto, depois de algum tempo, o número atinge um patamar, sugerindo que nenhuma nova espécie está sendo detectada. Embora seja impossível afirmar com 100% de certeza, os pesquisadores dizem que após uma implementação significativa de câmeras, é seguro dizer que a probabilidade de descobrir novas espécies, especialmente as grandes como o pé grande ou o Yeti, cai significativamente. Estudos com armadilhas fotográficas vêm sendo realizados há anos em regiões onde há rumores de que essas criaturas vivem, mas até agora nenhuma evidência conclusiva apareceu. Em vez disso, a suposta prova do pé grande ou do Yeti geralmente vem de fotos borradas ou vídeos trêmulos feitos por pessoas que afirmam tê-los encontrado. A compreensão científica da biologia também torna a existência do Bigfoot altamente improvável. Muitas vezes descrito como um grande macaco, o pé grande teria que ter se desenvolvido na América do Norte. Entretanto, os grandes símios evoluíram na África, e o único grande símio que chegou às Américas foi o Homo sapiens, cujos ancestrais cruzaram o Estreito de Bering há apenas 16 mil anos. Esse tempo é muito curto para que uma nova espécie como o pé grande tenha se desenvolvido. Embora possa ser decepcionante para esses entusiastas de criaturas misteriosas, as evidências científicas apontam firmemente para a conclusão de que criaturas como o pé grande e o Yeti são mais fantasia do que realidade. Após décadas de extensa pesquisa científica, é seguro dizer que sim, a ciência resolveu o mistério do monstro do Lago Ness e que ele é pura ficção. O que você acha?